Jorge Duílio Lima Menezes, mais conhecido como Jorge Benjor, nasceu em 22 de março de 1945, no Rio de Janeiro. Seu pai, Augusto Menezes, tocava pandeiro no bloco Cometa de Bispo e também era cantor e compositor. Muito pobre, Jorge passou a infância na favela da Rua do Bispo, no bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Aos 13 anos, aprendeu a tocar pandeiro e 2 anos depois, passou a integrar o coral da igreja local que frequentava. Aos 16 anos, já fazia parte da Turma do Matoso, formada por um grupo de amigos que se encontravam na Rua Matoso, no bairro da Tijuca. Entre eles estavam Erasmo Carlos, Tim Maia e Roberto Carlos. Aos 18 anos, Jorge aprendeu a tocar violão sozinho. Jorge iniciou sua carreira artística em 1961, tocando pandeiro com o grupo Copa Trio, liderado pelo organista Zé Maria. Ele apresentou suas primeiras músicas no Little Club, no bairro do Beco das Garrafas. Na época, um dos únicos lugares no Rio que tocavam jazz brasileiro e bossa nova. Ao mesmo tempo, ele atuava como cantor de rock na Boate Plaza, onde Johnny Alf introduziu as harmonias de jazz que revolucionaram a música popular brasileira. Em 1963, gravou 2 músicas, Mas Que Nada e Por Causa de Você, que entraram para o repertório do disco Tudo Azul. Pouco tempo depois, recebeu um convite da gravadora Philips para gravar o seu próprio compacto simples com as mesmas canções, com apoio da Copa 5. A aposta da gravadora foi um sucesso nas rádios e nas lojas. Nesse mesmo ano, Jorge lançou seu álbum de estreia, Samba Esquema Novo, que atingiu a marca, até então sem precedentes, de 100.000 cópias vendidas. Em 1965, Jorge Ben passou 3 meses em turnê pelos Estados Unidos. Naquele mesmo ano, o programa Jovem Guarda estreou na TV Record. Nessa mesma época, aderiu ao Iê Iê Iê, nome dado ao rock brasileiro derivado do estilo dos Beatles. O movimento não foi bem visto pelos músicos e cantores associados a Elis Regina, que havia declarado guerra ao rock em seu programa O Fino da Bossa. Não havia como negar que suas raízes estavam ligadas ao samba, mas ele queria criar uma nova dimensão no gênero. Ele foi o pioneiro ao criar o samba elétrico, que absorvia influências do rock e do pop. Como Jorge era um sambista, apoiado pelo público do jazz, ele foi convidado para participar do programa O Fino da Bossa 2 vezes por semana. Nessa mesma época, foi convidado por Erasmo Carlos para cantar Agora Ninguém Chora Mais, no programa da Jovem Guarda. No dia seguinte, Jorge Ben foi retirado do programa O Fino da Bossa pelos produtores. Permanecendo na Jovem Guarda, Jorge se uniu a Peri Ribeiro, Erasmo Carlos, Wilson Simonal, Bossa 3 e Carlos Imperial, para criar um novo ritmo, o chamado Samba Jovem, que misturava o Iê 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 com a bossa nova. Enquanto Jorge Ben enfrentava dificuldades em seu país, nos Estados Unidos, Sérgio Mendes e Brasil 66 gravaram Mas Que Nada, conquistando as paradas de sucesso daquele país. Tudo isso aconteceu no Festival Internacional da Canção. No fim de 1968, participou do programa Divino Maravilhoso, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, exibido na época na TV Tupi. No ano de 1969, lançou os clássicos Minha Menina, País Tropical, Que Pena e Cadê Teresa, que faziam parte do repertório do disco Jorge Ben. Em 1972, realizou apresentações na Itália, Portugal e Japão, onde ele gravou um disco ao vivo. Nesse mesmo ano,
foi o campeão do 7º Festival Internacional da Canção, com a música Fio Maravilha, interpretada em parceria com Maria Alcina. A música foi incluída no LP Bem, lançado no mesmo ano. Em 1975, se apresentou no Teatro Sistina, em Roma, na Itália. O show foi gravado pela TV italiana. Nesse mesmo ano, tocou no Olímpia, em Paris, na França. O show foi registrado e lançado. Todas essas apresentações e lançamentos preparam o caminho para os discos A Tábua de Esmeraldas, do ano de 1974, que abraçava Soul Music, e também o disco África Brasil, de 1976. Este último muito mais influenciado pelo funk. Ambos os discos são considerados clássicos até hoje. Nos anos 80, Jorge Ben finalmente se consolidou como um artista internacional. Sua crescente popularidade no exterior rendeu diversos convites para apresentações em renomados festivais de jazz e world music. No ano de 1985, ao assinar com a gravadora Warner, alterou seu nome artístico de Jorge Ben para Jorge Benjor. Tudo isso para evitar que suas composições internacionais e direitos autorais fossem pagos a George Benson, cantor americano. No ano de 1991, sua canção W Brasil se tornou um grande hit nas pistas de dança do Reino Unido e da Europa, quando uma nova geração de jovens passou a conhecer o seu trabalho. Em 1997, Jorge Benjor foi homenageado por 12 artistas, incluindo Fernanda Abreu, Carlinhos Brau, os Paralamas de Sucesso e a banda mineira Skank. Já em 2001, lançou o MTV Acústico, que contaria com uma segunda edição já no ano seguinte. Em 2004, Jorge entregou um retorno triunfante ao samba funk. 2 anos depois, voltou a figurar no top 5 das paradas da Europa com a canção Mais Que Nada, regravada por Sérgio Mendes e Black Eyed Peas para a Copa do Mundo FIFA de 2006. Após um período em turnê internacional, lançou o disco Recuerdos de Asunción 443, lá no ano de 2007. O álbum contava com novas versões de canções inéditas das décadas de 70 e 80. Jorge Benjor segue realizando apresentações e turnês, além de atuar como compositor para outros artistas. Jorge Benjor, esta é a sua vida.